Muito bem, nesta aula nós vamos introduzir um novo tópico. Avançar um passo, então, importante no curso. Vamos fazer uma introdução, então, à escrita, similar àquela que fizemos à leitura. Bom, de início eu queria notar que, tal como a leitura acadêmica, a escrita acadêmica envolve vários aspectos técnicos que não são imediatamente óbvios, assim como a leitura não é uma leitura qualquer, no nosso mundo acadêmico, a escrita também não será. Tudo bem? Vamos marcar esse ponto inicial, muito simples, mas central para a nossa argumentação. A escrita acadêmica envolve vários aspectos técnicos, tal qual a leitura. Hoje em dia, se vocês pensarem bem, se produzem muitos textos. Muitos textos são produzidos, né, por quem é letrado. Por exemplo, postagem em rede social. Né? As pessoas postam centenas por dia. Olha quanta escrita. Né? Grupo de WhatsApp. A pessoa posta o dia inteiro, escreve o dia inteiro. Olha como as pessoas estão escrevendo, né? Sim, de certa forma, sim. Mas isso não quer dizer que, ao fazer isso, vocês estão treinando os componentes específicos da escrita acadêmica, em particular da escrita argumentativa, que é o que nos interessa. Produzir vários formatos no dia a dia não garante que já se está capacitado para a produção escrita de textos acadêmicos, principalmente de cunho argumentativo, que é o que nos interessa aqui. Hein? Muito bem, vamos aceitar isso como um ponto de partida. E como é então que treinamos para a escrita acadêmica? Eu creio que a principal tarefa preparatória para a escrita acadêmica já tem sido feita por vocês. Qual que é a principal tarefa para escrever bem? É ler. É ler bem. É a principal coisa. É uma condição, me parece, para escrever bem argumentativamente, ler bem textos argumentativos. Dificilmente alguém vai escrever bem se não ler textos daquele gênero. Parece uma coisa óbvia, mas dá para desenvolver. Tem pontos não óbvios aqui. Eu acredito que há pelo menos dois motivos. Por que é assim? Há pelo menos dois motivos. Um motivo técnico e outro motivo temático, contextual, vamos chamar assim, na falta de melhor nome. Dois motivos porque a leitura condiciona a escrita. Primeiro motivo, temático, contextual. Ora, é uma marca da discursividade argumentativa. Que marca? Algo que alguns teóricos chamam intertextualidade. O que isso quer dizer? Os temas argumentativos raramente são invenções individuais. Normalmente, os temas sobre o que se argumenta decorrem de uma contribuição de vários autores. Contribuições registradas em vários textos no correr de décadas, formando tradições do pensamento, no interior das quais as questões são pensadas. Os temas são desenvolvidos paulatinamente em contextos teóricos que vão formando o corpo de uma certa disciplina, um certo campo disciplinar, com certas regras interiores, certos gêneros privilegiados, certas maneiras específicas de avançar. Como é que você vai escrever se você não conhece isso? Como conhecer? Lendo os textos do gênero que você pretende produzir. E marcadamente, insisto, a argumentação
envolve uma sedimentação tradicional, se quiser, envolve uma certa tradição do pensar. Se argumenta de certa forma. Por quê? Porque já se fez assim. E é no interior desse se fazer assim que nós vamos avançar. Tudo bem? É muito difícil alguém simplesmente acorda do nada. Puxa, não tem nada o que fazer. Eu vou fazer um argumento aqui. Não tem isso. Bom, pode ter, né? Hoje em dia tem de tudo, mas normalmente, eu vou fazer um argumento em relação a certo texto, a certo problema teórico que foi desenvolvido em certa disciplina. É assim. E como você vai saber disso? Lendo. Lendo bem. Tudo bem? Vamos marcar tudo isso. Os temas argumentativos são desenvolvidos em tradições textuais que devem ser retomadas pela leitura. É lógico que há inovação, é lógico que há mudança, mas sempre a partir de uma certa tradição já instaurada. Tudo bem? Não acreditem naquele mito da pessoa totalmente isolada, o gênio que começa a escrever coisas maravilhosas sozinho. Isso se não é impossível, é a exceção da exceção. Normalmente não é assim. Escrever bem supõe reativar ao menos parte do sentido já constituído do tema em vista, o que supõe a leitura de textos inseridos em tradições intelectuais. Tudo bem? Isso é só um motivo. Quero escrever bem? Preciso ler bem. Por conta do tema, as características do tema. Os temas das humanidades têm um desenrolar histórico conceitual. Tudo bem? Esse é um ponto. Mas mais um ponto. Segundo ponto. Escrever bem supõe ler bem num segundo aspecto também, que eu mencionei rapidamente, um aspecto técnico. Que aspecto técnico? No seguinte sentido, ler bem supõe já exercitar-se na escrita. Ler bem já é escrever. Como? Claro, é isso que vocês estão fazendo. Produzindo fichas, notas, notações, esquemas. Uma boa leitura não fica no ar, ela se registra, ela se sedimenta. Como? Com a escrita. É uma continuidade, entende? A ideia desse curso foi passar esse modo de trabalhar. Já lemos escrevendo. Bom, então a escrita não é tão difícil, porque nós já estamos escrevendo o tempo todo ao ler bem. Tudo bem? Isso eu acho central. Alguns alunos, em outras turmas, até me falaram, puxa, eu nunca tinha escrito notas. É surpreendente, né? Talvez a pessoa tenha perdido muito do modo de sedimentar o conhecimento. Claro, ela pode até ir bem numa prova, é indiferente, mas no longo prazo a formação fica comprometida. A leitura acadêmica, essa leitura mais técnica, que nós estamos tentando passar no curso, já envolve a prática da escrita. Fichamentos. Tudo bem? O que nós passamos aqui é um modelo ideal, é lógico, as circunstâncias reais devem ser avaliadas. Nem sempre é possível fazer as fichas adequadamente, claro. Isso é o mundo real. Mas, idealmente, lê-se bem escrever. Por quê? Porque os textos são complexos, o sentido não é imediato, é preciso fixar o sentido. Você, leitor, vai fixar o sentido. E mais, Ao ler bem, escrevemos, mas também não escrevemos de qualquer modo, pelo menos essa é a ideia. Não é que estamos escrevendo postagens no Facebook, não é isso. Estamos escrevendo certas fichas. A ficha, pelo menos tal como nós as pensamos aqui, a ficha já reproduz certos modos de a exposição argumentativa avançar. Então, ao escrever segundo o modelo da ficha, você já incorpora
o modo como a argumentação avança. Essa é a ideia do fichamento. Então, o fichamento não é qualquer coisa, é reconstruir o movimento expositivo. Ora, nessa reconstrução do movimento expositivo, você assimila os padrões argumentativos que estão sendo utilizados. Tudo bem essa ideia? Também a ficha não é qualquer coisa. Tem padrões. Tudo bem essa última ideia? Vamos marcar aqui no esquema, para a gente não se perder. Esse é um item importante. A produção das fichas não é qualquer coisa. Ela deve levar a fixar padrões expositivos argumentativos, né? Ao produzir a ficha, você incorpora certos padrões. Você aprende certa orientação do pensamento. Tudo bem? Você vai ganhando repertório. Suas capacidades vão ampliando a partir do modo como você leu bem, como você conseguiu entender certa argumentação, certa passagem lógica. Olha, eu nunca tinha visto esse modo de resolver esse problema. Então, agora você aprendeu. Você tem esse modo à sua disposição também, se você reconstruiu bem. Se você é capaz de expô-lo bem na ficha. Bom, esse último ponto, é particularmente notável em relação ao fichamento expandido. Fichamento expandido. Vocês tiveram uma aula sobre isso, não? Com o professor Caetano? O que marca o fichamento expandido? Se vocês se lembrarem lá da aula do professor, é a ideia de uma síntese. Síntese em relação às análises cumpridas nos fichamentos mais básicos, né? Fichamento expresso, depois fichamento expandido. Aquilo é um movimento analítico, você vai quebrando o texto. Mas a ideia de uma síntese, o fichamento expandido é isso. Você leu o texto, conseguiu analisar, quebrar em partes, mas falta ainda um movimento, uma tarefa. É isso que marca o fichamento expandido. Que tarefa? Sintetizar. Sintetizar o movimento expositivo com as suas próprias palavras. Você, leitor, é capaz de contar, narrar em poucas palavras aquilo que é central no texto lido e aquilo que é central tal como organizado ou reorganizado em torno de 3 núcleos. Vocês se lembram disso? 3 núcleos, né? O problema, a tese ou a posição e o caminho expositivo, o caminho argumentativo. Tudo bem? Gente, todo texto, isso é tão geral que serve para qualquer texto. Todo texto, se foi escrito porque o cara reconheceu algum estado de coisa problemático. Alguma coisa mereceu receber um artigo, um texto. Então, esse é o problema. Qual é o problema central do texto? É isso. Aquilo para o qual o texto se volta. E o texto se volta para dizer alguma coisa. O que é que o texto diz, no geral, sobre o seu problema? É a tese, a posição. E lembrem-se, hein? Não precisa ser uma posição positiva, por assim dizer. Não precisa ter defender algo. Simplesmente pode ser. Não, esse é um falso problema. Isso é uma posição. Isso é um falso problema. Esse problema está mal colocado. Ou não tem solução. É uma posição cética. Não tem solução. Tudo bem? Tudo isso são posições. Então, todo texto é escrito porque tem um problema em vista, toma uma posição diante desse problema, toma uma posição por meio de um caminho expositivo. É isso. O fichamento expandido deve reconstruir isso, em poucas palavras. Ora, escrever uma ficha, então esse fichamento expandido, já é exercer essa organização argumentativa do tema, né? Já é pensar em termos de problema, já é pensar em termos de tese, em termos de caminho expositivo. Você já, na ficha, ao ler e ao entender o texto, você já está pensando em termos argumentativos. Tudo bem? Fazer bem uma ficha de leitura já envolve essa escrita, já envolve essa retomada dos padrões
expositivos. Vamos marcar isso. Então, o exemplo, o fichamento expandido, que é um exercício de síntese em torno de 3 articuladores lógicos. Problema, tese, caminho argumentativo. Tá bom? Isso é tão geral que serve para todo o texto teórico. Todo o texto foi escrito em vista de algum problema. Foi escrito para tomar alguma posição. E essa posição é articulada de algum modo expositivo. É isso. Mas isso é fácil falar, é difícil fazer, né? E fazer bem com as suas próprias palavras. Tudo bem? Esse é o desafio do fichamento expandido. Agora, fazer bem um fichamento expandido já é meio caminho para fazer uma dissertação. No fundo, essa é a tese da aula de hoje, é isso. Se você fizer bem um fichamento expandido, você já tem um bom caminho já percorrido para escrever sobre o texto. Bom, mas eu queria, antes de chegar nas tarefas, propor uma generalização. Acho que vai ser útil para pensar o nosso tema. Vamos propor uma generalização. Todo esse material produzido no âmbito da leitura, todas essas notas, essas fichas, vamos dar um título geral para isso, então, que é o seguinte: são os textos de registro de estudo. Tudo bem? No curso, até agora, vocês trabalharam com isso. Textos de registro de estudo. Fazem parte dessa categoria. Notas, fichas que vocês fazem durante a leitura ou depois da leitura. Aquilo que é escrito tendo em vista a fixação do sentido lido. Textos e registro de estudo, aquilo que vocês devem se servir para consolidar a compreensão do que é lido. Consolida a compreensão do que é lido logo após a leitura e mais, torna disponível certo entendimento do texto, do tema, para ser retomado, por vezes, muito tempo depois. Essa é a grande utilidade de escrever bem as fichas. Muito tempo depois você pode retomar. Passam-se anos. Puxa, preciso voltar àquele texto. Mas eu tenho a minha ficha. E eu fiz bem feito na época. Então isso é um enorme atalho para você recuperar o sentido daquilo que foi lido. Tudo bem? Eu acredito que esses textos de registros de estudo são indispensáveis para a boa formação acadêmica. Produzi-los constantemente implica gerar um estoque de resultados por meio do qual se pode retomar mais, objetivar o sentido daquilo que passou por você, objetivar de forma durável. Isso faz toda a diferença para uma formação de longo prazo. Tudo bem? Pensem bem, um semestre em que vocês leram textos e não anotaram nada, e um semestre que vocês anotaram. Vejam, cada um por si, a grande diferença. Passa-se o tempo, quando você não anota nada, a memória se apaga. Bom, a memória vai se apagar de qualquer jeito, mas se você anotou, você pode retomar. Essa é toda a diferença. Faz toda a diferença da formação. Principalmente quem tem em vista fazer depois uma pós-graduação, avançar na pesquisa, dar aulas. Você vai ter já um material de anos registrado. Então, faz sim toda a diferença registrar o seu estudo. É cansativo, às vezes é chato, é claro, mas tem que se habituar. É um novo modo de trabalhar. É uma pena, né? Às vezes isso é pouco discutido, mas no primeiro ano, né? Eu acredito, as primeiras aulas tinham que focar nisso. Como é que você vai estudar? Você vai passar aqui 4, 5, 6 anos. Como você vai estudar? Vai fazer toda a diferença. Você vai fazer nota? Que tipo de nota? Como você vai registrar a nota? Depois a nota tem que ser acessível. Você vai fazer um papel de pão? Depois traga. Tem que ser que tipo de papel? É caderno? São coisas concretas que fazem muita diferença no correr dos anos.
Depois passa 3, 4 anos e fala, nossa, não anotei nada. E passou, os anos se passaram, e aí? O que é que vai ficar? Tudo bem? Faz muita diferença sim. Como você vai registrar o que você aprendeu.